Bom, hoje é a nossa última aula dessa clínica da alma aí do começo do ano, né? A gente vai repetir em agosto. Então, se alguém quiser repetir em agosto, pode repetir. Se alguém quiser indicar, pode indicar, né? Eu acho que é um conhecimento bem interessante assim para a gente ter no nosso dia a dia, né? Então, fiquem bem à vontade, tá bom? Hoje nós não vamos falar de mecanismo de defesa do ego mais. Eu só vou colocar aqui e vou repetir aqueles mecanismos que a gente já estudou, né? Foram todos estes. E abrir só um pouquinho, só um tempinho aí, para uma ou duas pessoas, ou três pessoas que quiserem, né? Olharem bem esses mecanismos que estão aqui na tela. Perdão. E falar assim, desses mecanismos, quais foram, ou qual foi, né, um só, que mais chamou atenção, que mais foi interessante, que mais você identificou no vizinho, né, porque a gente nunca tem problema, né, sempre o vizinho. Então, quem que é o vizinho faz bastante, né? Então, se alguém quiser falar, né, de um desses aí que a gente estudou, se conseguiu identificar ou se conseguiu achar interessante. Já, eu vou falar então, para dar uma animada nas meninas. Isso, né? Cláudia, fala. Eu acho que para mim, todos eles são importantes, né? Porque infelizmente a gente acaba fazendo, né? Acaba usando desse artifício, mas para mim a negação foi o que mais impactou, assim. E aquele outro, que agora eu não me lembro o nome, mas aquele que a gente projeta na outra pessoa, qual que é? É a projeção mesmo, que gosta com o outro, né? Isso. Então, isso aí, projeção. Porque também, né? A gente sempre acha que é o outro que faz, o outro que tem, o outro que tá errando. E quando a gente olha pra gente mesmo, a gente percebe que a gente tá enxergando, né, um espelho realmente. Então, pra mim, os dois. E assim, como eu aconselho bastante gente também, eu vejo muito isso, é muito forte. Essas duas formas de... Ai, como que é o nome? Eu esqueci. Mecanismo de defesa? Isso, essas formas de mecanismo de defesa. Uhum. Tá bom? Tá Minha bom. contribuição. Legal, ótimo, gostei. Alguém mais? Tranquilo? Eu acho que a intelectualização também, assim, de pegar, por exemplo, até pegar o resultado de um exame, ir lá vir procurar e ver o que pode ser aquilo, e será que esse médico tá certo mesmo? Ou acho que acaba esbarrando também no outro, né? Aí às vezes você quer, pela intelectualização, negar. Uhum. Também, eu acho que a repressão, eu acho que muito de não querer reviver as dores e, assim, ser necessário reviver para poder curar. Mas você já sabe que quando vai começar a mexer, que de repente aquela cicatrização não tá tão... tá só com aquela capa leve, né? Quando você tem uma ferida que você não criou bem a casca ainda, então quando ainda esbarra, ainda dói. E aí você não quer colocar a mão justamente para não abrir mais, mas às vezes é necessário até para aquela cicatriz de vez, né? É verdade. Sabe que uma coisa que você falou foi interessante, né? A gente... Essa repressão, que é essa questão de não querer trazer a dor para fora de volta, né? Isso é o que mais causa dano na gente. Porque essa mania que a gente tem de tentar engolir, reprimir mesmo, é o que a longo prazo vai causando os piores prejuízos. Então tem certas dores e certos traumas que se a gente não joga para fora rápido, só piora. E na verdade ela tá lá, né? Então, vai ficar lá, né? Vai ficar. Mas legal. Então é isso, gente. Então, só para vocês lembrarem, né? E agora, hoje, o intuito da aula é como que a gente faz, né? Se todo mundo tem mecanismo de defesa, essa tela cunha quase toda a aula, né? Se todo mundo tem mecanismo de defesa, todo mundo faz isso, tá? Todo mundo faz isso, todo mundo tem. Mas como que eu posso começar a me curar disso? Como que eu posso buscar, né, em Deus, ajuda em Deus, para começar a curar esse tipo de coisa? E aí uma pergunta que vem é por que muitas vezes nós perdemos nossas batalhas? Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Não é uma coisa assim só de
de uma pessoa ou outra, né? Não sou só eu, acho, né, que já perdi batalhas, né? Então, por exemplo, não sou só eu que estava querendo sair de uma negação e não consegui, ou não sou só eu que estava querendo sair de uma intelectualização e não consegui, porque não é tão fácil assim, né? Não é tão simples assim. Eu acho que é muito legal que a gente trouxe todo esse conhecimento para nós, para a gente saber que realmente isso são armadilhas que a gente cai. Né? Esses mecanismos de defesa, gente, no fundo, são armadilhas que a gente cai. Tá? Que a gente mesmo cria e que a gente mesmo cai. Tá? E por que muitas vezes a gente não consegue vencer? Existe um trecho de 1 Samuel 13, 19, que eu acho muito interessante. Que ele diz assim, ó, que naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Ou seja, muitas vezes nós não vencemos essas batalhas porque nós não temos as ferramentas necessárias para vencer as batalhas. É o que acontecia lá atrás, quando o povo hebreu foi subjugado pelos filisteus. Eles não tinham nem a pessoa que preparasse as ferramentas. Né? Então, o que acontece muitas vezes? O nosso inimigo, o inimigo maior das nossas almas, né, que é o diabo, ele faz de tudo para que a gente seja impedido de estar bem preparado no dia da batalha. Então, muitos não estão bem preparados para o dia da batalha e ficam envoltos aí em seus problemas emocionais e não sabem ser guerreiros do Senhor. Nós não temos as ferramentas para o nosso dia a dia. Tá? Então, o principal que a gente percebe, por que a gente perde nossas batalhas, é porque a gente esquece, né, de buscar as ferramentas corretas, ou de ter as ferramentas corretas. Mas muitas vezes, não é que a gente esquece de ter as ferramentas. Muitas vezes as ferramentas não estão acessíveis para nós. Porque o próprio inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele bloqueia isso. Né? Ele faz de tudo para bloquear que a gente tenha acesso a isso. Né? Bom, mas existe um ferreiro, né? Um grande ferreiro aí, que nos capacita e nos fornece as ferramentas. Qual é o grande ferreiro que nos capacita na hora da batalha? Qual é o grande ferreiro? É o Espírito Santo, não é verdade? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que muitas batalhas, ou seja, a maioria delas, né, a grande maioria delas, nós não conseguimos vencer sem a ajuda desse ferreiro, entre aspas. Tá? É o Espírito Santo que nos dá as ferramentas necessárias para que a gente vença a batalha. Porque por nós mesmos, se a gente for na força do nosso próprio braço, nós só vamos ativar o quê? Mais mecanismos de defesa ainda. Porque como a Li colocou agora há pouco, os mecanismos de defesa são muito fortes. Então se a gente deixar para a gente resolver nossas situações, nós vamos cada vez mais cair na questão dos mecanismos de defesa e cada vez mais nos aprofundar nessa questão. Tá? Então precisamos buscar o ferreiro, entre aspas, que é o Espírito Santo, que é a ação do Espírito Santo, né? Então, assim, ó, uma das primeiras atividades que o Espírito Santo faz na nossa vida, quando a gente recebe a nova vida, é confirmar a nossa salvação. Tá? Então, primeiro ponto, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, vocês lembram que a gente já comentou lá no começo do id, ego e superego, que a gente comentou que o id é a carne, o ego é a alma, e o superego é aquela parte do espírito que todos nós temos dentro de nós, né? Que é a parte da consciência moral. Então o Espírito Santo, ele testifica com esse consciência moral que a gente tem, que realmente nós somos filhos de Deus. E é isso que nos capacita, é isso que nos habilita a ter ferramentas necessárias para vencer isso. Tá bom? Gente, se alguém quiser parar para perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Isso é aula, não é pregação, tá? Jair, Pode falar. lembrando que
além de ser um processo, né, porque todos esses mecanismos, pelo que eu pude entender, a gente só deu nome para eles, mas são mecanismos que já existem, que são, né, desenvolvidos desde a infância. Desde a infância. Então, é um processo muito longo. Né? Então, para um Espírito Santo, né, trabalhar nisso, também tem a questão de, muitas das vezes, somos confrontados com os mesmos motivos, porém com problemas diferentes. E, ao invés da gente já entendendo, né, o que está acontecendo, né, quando a gente tem uma noção do que está acontecendo, ao invés da gente insistir nesse trabalho, muitas das vezes a gente se pega errando no mesmo problema. Então, por mais que o Espírito Santo nos ajude a ter a atitude correta, no nosso ímpeto a gente termina errando. É assim, né, Eli? Tem um livrinho que... é engraçado eu falar isso aqui agora, mas é verdade. Tem um livrinho que chama-se A Arte da Guerra, tá? Que é conhecendo o seu inimigo. Muitas vezes a gente perde as nossas guerras e perde as nossas batalhas justamente porque nós não conhecemos o nosso inimigo. E nós temos inimigo. Nós temos inimigos externos, né, que é o mundo espiritual, e nós temos inimigos internos, que é o desejo da nossa carne, a força da nossa carne. Né? Esse é um inimigo interno muito grande. E aí é onde Ali colocou muito bem. A gente perde as batalhas mesmo. Por quê? Porque a gente não conhece o nosso inimigo interno. E às vezes a gente foca só no mundo espiritual, achando que tudo, né, por exemplo, tudo é um ataque eu estou sendo perseguido, eu estou sendo oprimido, eu estou sendo... Sabe, tudo a gente foca, a gente faz uma projeção pro diabo, entendeu? A gente joga pro diabo coisas que às vezes nem é dele, né? Brincando aqui entre aspas. Mas é isso mesmo, entendeu? Então, se a gente não conhece essas questões da nossa carne, porque mecanismo de defesa da alma é mecanismo de defesa que a carne levanta. Então, se a gente não conhece isso, às vezes a gente joga pro diabo coisas que é a gente que tá com problema. E aí entra naquilo que a Fernanda falou. Se a gente não resolver, enquanto a gente não resolver, nós não vamos conseguir sair disso. E é aquilo que Davi fala no salmo dele. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Então tem muita coisa do mundo espiritual? Sim. Mas tem muita coisa do emocional humano que também atrapalha a vontade e os planos de Deus na nossa vida. Então por isso que a gente tem que entender isso. Né? Vai passar 40 anos no bronzeado do deserto, mais ou menos isso. Entender isso. O que é minha parte, né? Então assim, essa questão da salvação, dessa nossa nova vida, quando a gente não se torna filho de Deus, o próprio Espírito clama dentro de nós dizendo Abba, Pai. Então lembra que eu falei que a gente é corpo, alma e espírito, mas quando a gente recebe a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo age sobre tudo isso, sobre toda a nossa vida, e vai nos capacitando a entender. E não é que o Espírito Santo vai resolver os nossos problemas. O Espírito Santo vai nos capacitar a entender os nossos problemas e nos ajudar na batalha. Tá? Muitas das batalhas são nossas. Até pegando o que Ali colocou no deserto, Deus deu a terra prometida, mas muitas das batalhas eles tiveram que batalhar. Eles tiveram que lutar. Não foi assim, olha, eu vou tirar vocês do Egito e já vou colocar vocês numa terra prometida sem batalha. Eles tiveram muita batalha. E é isso que às vezes a gente esquece. E nós também temos batalhas internas e que nós também precisamos guerrear essas batalhas. Né? Claro, o primeiro ponto nessa vencendo a batalha é, lógico, vencendo o pecado. Né? Então, é o primeiro ponto do nosso caminho de vencer tudo isso. Então, uma das primeiras funções do Espírito Santo, primordial, é que assim, é nos preparar para sobre o poder do pecado. Porque por nós mesmos, aquilo que eu falei, a gente não encontra meios de vencer o pecado. Tá? A gente usa esses mecanismos de defesa do ego para ficar justificando ou tentar nos afastar dos pecados. Mas nós, cada vez que a gente usa esses mecanismos para nos afastar do pecado, a gente acaba caindo ainda mais dentro do pecado.
E para vencer tudo isso, só tem uma maneira, do poder do Espírito Santo sobre a gente, né? Para vencer esse pecado dessas inumeráveis aí investidas, né? Então a gente precisa realmente andar no Espírito, é o que a palavra diz, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um outro ponto importante, né? É o Espírito que nos habilita a sermos vitoriosos. Então a Bíblia diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, toda vez que nós estamos no Espírito, andando no Espírito, nós somos fortalecidos pelo Espírito para que a gente não caia nessas obras da carne. Tem uma portinha ali, né? Então, assim, toda vez que a portinha do Espírito abre, a portinha da carne fecha. É uma coisa bem automática. E toda vez que a portinha do Espírito fecha, a portinha da carne abre. O grande segredo nosso, né, é saber controlar essas portinhas. Na verdade, é controlar sempre a portinha da carne para não ficar escancarada o tempo todo. Um outro ponto, gente. Pensando em id, ego e superego agora, às vezes a gente não pode fechar totalmente a porta do id, né, que é dos desejos e vontades. Por quê? Porque isso é que nos movimenta algumas vezes, em direção a algumas coisas. Eu não estou dizendo que os desejos da carne são bons, tá? O que eu estou dizendo é que às vezes tem uma força aí de impulso que vem mesmo desse desejo, do impulso, né, da pulsão de vida, que a gente chama, que é útil para algumas coisas, entendeu? O grande segredo é controlar isso, é não permitir que isso nos controle, mas a gente é que tem que controlar esses impulsos, tá bom? É só inverter a ordem, né? Em vez de ser controlado pelo impulso, aprendermos a controlar o impulso. Um outro ponto que a gente precisa entender, né, é ser guiados pelo Espírito. Então é assim, o Espírito Santo é ele que nos guia através da palavra de Deus. É ele que nos habilita a entendermos onde precisamos buscar ajuda dentro da palavra de Deus. Então, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não traz coisas acerca de si mesmo, digamos assim. Ele traz coisas acerca do que Deus quer na nossa vida. E a partir desse momento que a pessoa torna-se uma nova criatura em Cristo. Porque o Espírito que nela habita guiará essa pessoa conforme a palavra de Deus. Ali colocou um negócio interessante aqui, né? Quando eu falei que a criancinha vai introjetando o que o pai fala na infância, que de certa forma é uma coisa boa. De certa forma não, é uma coisa ótima, desde que tenha um pai bom, né? Se tiver um pai ruim, complica. Mas como nós temos o nosso pai, que é o pai celestial, né? que é Deus, se a gente for introjetando isso mesmo na nossa vida, né? Pegando isso e introjetando isso na nossa vida, nós vamos ser pouco a pouco capacitados. E um outro ponto, não é do dia para a noite, como a própria ali falou. Tem vezes que a gente demora 40 anos num processo, não é amanhã que eu vou sair do processo, né? Mas é um processo de todos os dias me submeter a essa ação do Espírito Santo para que ele nos ajude. Um outro ponto, gente. Às vezes, ser guiado pelo Espírito Santo é inclusive ser guiado pelo Espírito Santo para encontrar pessoas que vão nos ajudar nessa vida. Entendeu? Algumas vezes, algumas áreas da nossa vida, nós conseguimos sair sozinhos. Então, nós conseguimos vencer algumas áreas com a ajuda do Espírito Santo, sozinhos não, perdão, com a ajuda do Espírito Santo. Mas nessa caminhada com o Espírito Santo, nós conseguimos resolver algumas coisas. Mas, às vezes, o próprio Espírito nos orienta ou nos direciona a procurar ajuda. O próprio Espírito nos direciona assim: fale com tal pessoa, converse com tal pessoa, fale com o pastor tal, vá em tal lugar, né? Às vezes acontece isso. E se a gente não estiver atento a essa voz do Espírito, nós perdemos a oportunidade de sermos curados e sermos tratados.
Eu vou contar uma história bem interessante. Uma vez eu estava em Florianópolis, trabalhando em Florianópolis, e do nada, assim, Deus me falou assim, vá naquela igrejinha. E era uma igrejinha que ficava num lugar muito escondido, bem na entrada de Florianópolis, ali, não sei se alguém conhece, mas é bem na entrada, um lugar muito escondido. E é uma igreja de uma denominação assim que eu nunca fui, nunca tinha ido, né? E Deus falou assim, vá naquela igrejinha. Daí o primeiro dia eu falei assim, não vou não. Aí no segundo dia eu fiquei 3 dias lá. No segundo dia, vá naquela igrejinha. Assim, ai meu Deus do céu. Aí eu peguei, fui até a igrejinha, né? Fui até a parei, eu olhei assim, não, gente, não tem nada a ver comigo essa igrejinha, não é meu estilo, né? Não fui. No terceiro dia não adiantou, né? Eu tive que ir na igrejinha. E foi muito interessante, porque eu entrei lá, não tinha culto, não tinha nada, na hora que eu entrei. Mas quando eu pus o pé para dentro da igrejinha, eu já senti um negócio diferente, assim, aquela coisa do espírito mesmo. Aí eu sentei lá um pouquinho, daqui a pouco veio um pastor e falou coisas para mim que foi pelo espírito. Então, olha como é interessante, o espírito nos guia, inclusive, a buscar a ajuda da pessoa certa no lugar certo. Assim como eu já ouvi relatos de pessoas que o próprio espírito guiou a ir num médico fazer um determinado tipo de exame e a pessoa estava desenvolvendo uma doença que, se ela não tivesse ido naquele médico fazer aquele tipo de exame naquele momento, iria piorar a vida dela. Então a voz do espírito é muito interessante e muitas vezes a gente não se atenta nela. Ó, a Fernanda viveu isso essa semana. Quer falar, Fernanda, aí ou tem vergonhinha? O meu marido estava com sintomas de Covid e muita tosse, falta de ar. Eu achei até que estava com Covid e a gente procurou um médico para avaliar isso e, na verdade, fez o exame e não era Covid. E aí aproveitamos, fomos ao médico e ele fez vários exames clínicos normais, né, de sangue mesmo, e acabou verificando que ele está com um outro problema, que a gente já está procurando um outro médico para solucionar. Mas se ele não tivesse, então, tido a falta de ar e achado que estava com Covid, a gente, de repente, só iria descobrir esse outro problema mais à frente e poderia vir a ser mais grave. Mais grave ainda. Então, quer dizer, na verdade, eu até agradeço pela crise de sinusite, né? Na verdade, ele apresentou. Foi um sinalizador de outra coisa. Foi um sinalizador. E é isso que é legal, gente. Às vezes, a gente pensa que ser guiado pelo Espírito Santo é só a questão espiritual, né? Só o mover do Espírito. Não. O Espírito Santo é tão sábio na nossa vida que às vezes ele sopra coisas na nossa vida de forma prática mesmo. Faça isso, vá ali, não vá lá, né? Não vá nesse lugar, vá no médico. Isso a gente tem que estar atento, tá bom? Nessa caminhada aí com o Espírito. Então, assim, todas as respostas e todas as diretrizes para a nossa vida cristã, elas estão na Bíblia. Todas elas. Então, a gente sabe que ser guiado pelo Espírito é viver segundo o Espírito. Porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas um Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tá? Então, é Deus que nos fornece essa questão da sabedoria vinda do Espírito. Tá bom? Outro ponto. A vida cheia do Espírito Santo é que nos capacita a desenvolver o fruto do Espírito. Então, algumas vezes a gente encontra pessoas que querem o fruto do Espírito sem ter uma vida com o Espírito. E não vai dar muito certo, não. Na realidade, às vezes, não vai dar nada certo. Às vezes ela vai até encobrir coisas que estão ali precisando de cura, precisando de atenção. E a pessoa busca tanto esse mover do Espírito, né? Então, e me entendam bem aqui, gente, eu não estou fazendo nada de ponderações críticas, tá? Eu só estou falando sim o que acontece algumas vezes. As pessoas buscam tanto o mover do Espírito e o mover, sem entender que só no mover do Espírito, sem ter uma vida de comunhão com o Espírito, pode até trazer momentos, né? Momentos
mas não traz vida. E nós não podemos viver de momentos. Nós temos que ter uma caminhada com o Espírito, não momentos com o Espírito. Então existe o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há a lei. Que sentido que Paulo fala isso, né? A lei, ou a letra da lei, que era uma coisa seca, ela era muito assim, ela era muito normativa, entre o sim, o pode e o não pode. Né? Então, isso não pode. Então, isso era um peso. Né? Então, a palavra, né? Por isso que Paulo diz que a letra mata. Porque, às vezes, a letra é tão seca que ela se torna tão taxativa na vida das pessoas que ela vira algo muito mais prejudicial do que benéfico. É o que vira a tal da religiosidade. Né? Às vezes a religiosidade nos cega e nós não conseguimos perceber o que está em volta. Mas o fruto do Espírito, ele não tem esse peso da religiosidade. O fruto do Espírito, ele é leve, ele flui na nossa vida. Né? Então, os 9 frutos, né? Não são 9 frutos, tá? É um fruto só. É aquela velha expressão de uma pocã ou de uma tangerina, não sei como é que vocês falam aí, né? Uma mimosa, não sei como é que vocês falam, mas tem uma tangerina. Uma tangerina é o fruto, e aí tem os gominhos, né? Só uma coisa lúdica. Então, assim, não são 9 frutos, mas é um único fruto completo. Indica o quê? Que é um todo indispensável e inseparável na vida cristã. Então eu não posso dizer, então eu quero ter o fruto da caridade, né? Ou eu quero ter o fruto da temperança. Não. Você tem os 9. Você tem os 9 não, você tem os 9 gominhos, né? Você tem o todo, né? Não tem como separar isso, tá? Então, o trabalho do Espírito Santo é habilitar o crente justamente para produzir esse fruto. Então é ele que nos capacita para ter as qualidades desse fruto, que é maravilhoso, né, gente? E o Espírito quem nos capacita a ser vitoriosos e producentes. Ou seja, nós só somos producentes, nós só somos produtivos através do Espírito Santo de Deus. E aqui eu vou falar um ponto bem legal, tá? Que é assim, é um fruto, é o fruto, certo? Mas se a gente pegar os 3 primeiros gominhos desse fruto, né? As 3 primeiros gomos, as 3 primeiras partes desse fruto, eles se correlacionam assim, ó. É Deus. Então é a nossa comunhão entre o homem e Deus. A comunhão com Deus. Caridade, gozo e paz. As outras 3 partes se relacionam com o próximo. Né? Longanimidade, benignidade e bondade. É nós com os outros. E as 3 últimas partes, né, se relacionam com a nossa vida cristã. É nós com nós mesmos. Que é fé, mansidão e temperança. Então é por isso que não existe como você ter um gominho do fruto. Você tem que ter o fruto todo. Porque é o fruto que nos habilita a restaurar o nosso relacionamento que foi perdido lá atrás na queda do homem. Porque o que aconteceu com a queda do homem? O homem perdeu o seu relacionamento entre ele e Deus, entre ele e a natureza, o próximo, e entre ele e ele mesmo. Então por que tem essa guerra interna? Né? Por que tem os mecanismos de defesa do ego? Por que existe tanta essa guerra dentro do nosso corpo? Porque nós, com o pecado, foi rompida essa comunhão que nós tínhamos, inclusive, com nós mesmos. E é o fruto do Espírito que restabelece isso sobre a nossa vida. Tudo bem até aqui? Tranquilo, gente? Obrigado, Li. É isso, tá? Qualquer coisa vocês perguntam, que isso é aula, não é pregação, tá? Vamos lá. Um outro ponto importante. Nós sabemos que somos templo do Espírito Santo. Até tem uma parte aí, uma palavra que diz até uma exortação assim, né?
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Né? Então, ou seja, a gente tem que entender isso, que nós somos um templo do Espírito Santo. Então a gente não pode querer isolar ou separar as partes material, espiritual, corpo e espírito. É engraçado, né, que eu passei a clínica da alma inteira separando, né, gente, e de ego, superego, né? Eu separando as coisas e aqui dizendo, não se pode separar isso. Mas não se pode separar isso, gente, desde que a atuação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. Entendeu? Quando a atuação do Espírito Santo está sobre a nossa vida, nós não podemos dizer assim, não, isso é coisa do meu id, deixa pra lá. Meu id é assim mesmo. Né? Eu tenho essas manias, eu tenho essas vontades, mas é do meu id, é da minha carne, deixa. Não pode. Porque senão o que a gente está fazendo? Justificando, racionalizando, a gente está só dando mais outros mecanismos de defesa, né? Só dando outros nomes para os mecanismos de defesa. Então a gente tem que entender que mesmo o id, que é aquele puro desejo, pura vontade, ou a carne, ela precisa estar cheia do Espírito Santo sobre a vida dela. Bom? Então, o centro e o trono do Espírito Santo é o nosso corpo. Ele é o templo. Nós somos o templo dele. Tudo bem? Vamos para frente. Então, todo ser do crente, né, o todo, né, corpo, alma e espírito, deve ser santificado para o Senhor e dominado pelo Senhor. E a palavra de Deus confirma isso quando diz assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Ou seja, corpo, alma e espírito, né? Para a vinda aí do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente sabe que até a gente desconfia que está cada vez mais próxima, né? Por essa confusão que está o mundo todo, tá bom? A palavra santificar, a palavra santo é separado. É isso que significa ser santo. Então, um santo é uma pessoa separada. Somos separados para o uso do Senhor com todo o nosso ser. Então, se somos o templo do Senhor, para que Ele se manifeste em nós, nós também devemos cuidar não só da alma e do espírito, mas também do corpo, para que o mesmo esteja sempre em condições para a manifestação divina. E é aqui que entra aquela questão. Por que eu não posso fumar? Por que eu não posso beber todo dia até cair? Por que eu não posso comer até ficar com super mega, com 300, 400 quilos? Por que eu não posso ter 300, 400 quilos? Né? Por que dizem que é pecado fumar? É pecado porque todo vício que vai contra o corpo deve ser repelido. Todo pecado contra o corpo, ou seja, todo pecado contra a carne, né, que vai afetar a nossa comunhão com o Espírito Santo. Então é nesse sentido. Então tudo que a gente faz contra o nosso corpo, contra a nossa carne, afeta diretamente essa comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Daqui a pouco todo mundo vai falar, tá? Porque daqui a pouco vai acabar o que eu tinha para falar e eu vou precisar que vocês falem também, tá bom? Aí eu vou chamar quase todo mundo aí hoje. Se preparem que eu vou chamar quase todo mundo, hein? Não vão sair da linha. Vamos lá. O Espírito Santo também nos capacita e nos ajuda na oração. Então isso que eu acho super legal. Porque assim, é difícil, gente. É muito difícil. E para falar a verdade, toda vez que a gente se dispõe a orar, ou toda vez que a gente se predispõe a orar, podem perceber que volta e meia vem luta. Né? Então toda vez que a gente fala assim, não, eu vou começar a levantar, vou começar a orar, pode saber que vem luta, vai vir forte luta aí, de fora, né, e até de dentro de nós mesmos, querendo nos impedir a orar.
Então é uma luta aí de âmbito espiritual e também uma luta entre a nossa carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, e o nosso espírito. Tá? Então, os desejos da carne, né, aquele eu quero, muitas vezes ele impede a gente de orar. Por quê? Porque aquela velha frase, né? Orar resolve, né? Orar melhora. Né? Não tem até uns adesivos de carro? Tá, em vez de estar, como é que é? Não sei o que. Tá nervoso, vai pescar? Tá nervoso, vai orar? Né? Tá nervoso? Vai orar. Por quê? Porque orar resolve. E às vezes a nossa própria carne impede a gente de orar. Então não é só o capiroto, não é só o sem vergonha do capeta que impede as nossas orações. Realmente nós mesmos impedimos nossas orações, a nossa carne que se levanta, tá bom? Só que o Espírito Santo é maravilhoso. Ele nos ajuda nisso. Entendeu? Então, nem entre aspas, né, nem esse trabalhão a gente precisa ter, porque o próprio Espírito Santo, ele nos capacita e nos ajuda nessas circunstâncias onde nós estamos fracos. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Então, sabe, eu não sei se alguém aqui já passou isso, mas tem circunstâncias, às vezes, que a gente diz assim, gente, eu estou tão fraco que nem orar eu consigo. Eu estou numa batalha tão grande, nossa, mas tá uma tribulação tão grande na minha vida, tá um negócio tão louco que eu não consigo nem orar. É nesses momentos que a gente pode parar e dizer assim, Espírito Santo de Deus, ora por mim. Ora por mim. E aí talvez você comece a falar algumas coisas que você nem entenda ou que você nem perceba, mas é o próprio Espírito intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Só da gente já ter a consciência disso, só da gente entregar, então, assim, o Espírito, ora por mim, que eu não estou conseguindo orar, já vai em nós começar a quebrar algumas coisas que a gente não consegue quebrar sozinhos. Tá bom? Ótimo, ali contribuiu, a Fernanda falou que o Espírito derrame um óleo novo sobre a nossa vida. É isso mesmo. Né? Se a gente entregar para o Espírito assim, Espírito Santo, eu estou tão fraco, derrama um óleo novo, vem com a tua unção, ele vai vir sobre nós. Né? Então, nesses momentos de fraqueza, que legal, né? Mesmo nos momentos de fraqueza que a gente está destruído, o Espírito Santo intercede e ora por nós. Um outro ponto, gente, que a gente tem que entender, esse material já está disponível lá no ambiente virtual, tá bom? Já está em PDF lá, já está tudo certinho. Vocês já podem baixar se quiserem, não tem problema nenhum, tá? Podem salvar aí na máquina de vocês. Então, o próprio Espírito Santo que reveste com o desejo de fazer a vontade de Deus. Isso é um outro ponto interessante. Muitas vezes, nós pensamos assim, ai meu Deus, eu não estou com vontade de fazer nada, eu não estou com vontade de ajudar ninguém, não estou com vontade nem de ir na igreja, não estou com vontade de nada. Mas a gente precisa entender que o próprio Espírito Santo é que nos habilita a fazer isso. Se a gente não for revestido do poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer as coisas. Lá atrás, né, o próprio Jesus Cristo falou para os discípulos assim, escuta, faz o seguinte, esperem aqui, esperem um pouquinho, né, porque enquanto vocês não forem revestidos do poder do Espírito Santo, vocês vão ficar aí com medo, assustado, com medo de morrer, vocês vão ficar acovardados. Então esperem um pouquinho, que o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e aí ele que vai revestir vocês de desejo e capacidade de fazer a vontade de Deus. Então por quê? Porque sem esse poder do Espírito, nós não conseguimos fazer nada. Tá? Nós ficamos paralisados. Então o dia de Pentecostes foi um dia fundamental na vida daqueles discípulos. Porque foi o dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito, é que as suas vidas se tornaram poderosas, corajosas, que eles começaram a ser atuantes. Foi ali que eles receberam uma dinâmica espiritual capaz de vencer todos os obstáculos. Então, fazer o serviço de Deus sem estarmos preparados para fazê-lo é correr o risco de não fazermos nada. Né? Então, aquilo que Jesus falou, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder.
Ok? Terminou aqui, né? Deixa eu só sair aqui agora. O que eu quero passar para vocês, né? O que eu gostaria de ter passado para vocês nessa clínica da alma toda, é que existe circunstâncias que nós vamos nos acostumando e fazendo na nossa vida, muitas vezes sem ter a percepção. Então, por que é importante a gente estudar os mecanismos de defesa do ego, gente? Porque a gente faz isso sem perceber. Todos nós fazemos. E quando a gente começa a fazer isso sem perceber, nós caímos em armadilhas da nossa própria carne. Que é a própria carne que às vezes, inclusive, não quer nem orar. Né? Olha como é louco isso, né? Como isso é perigoso se a gente deixa a vida nos levar. Então a gente deixar a vida nos levar só nos leva para lugares que não são tão bons ou não são adequados. Então nós precisamos da atuação completa do Espírito Santo sobre a nossa vida para que nos capacite a vencer todas essas questões dos mecanismos de defesa do ego ou da alma, né? Enfim, tá bom? Esse material vai ficar disponível. Tudo bem? Vocês têm alguma contribuição? Tem algum ponto para falar? Temos aí uns 15 minutinhos ainda, gente. Fica bem à vontade, todo mundo que quiser falar, senão eu vou ter que ficar chamando. Eu tenho uma colocação a fazer. Pode falar. É fantástico, né? Você vê, 2000 anos se passaram para a gente ter conhecimento disso. Que é naquela época de Cristo, né? Não tinha os nomes, mas sempre citamos, acompanhando todo mundo de geração em geração. E que a gente entende, né, que já foi explicado, muitas vezes numa ministração de um culto, né? É que é importantíssimo a comunhão com o Espírito. A Marcelina colocou aí, né? Que temos que nos conhecer em Deus, né? Saber quem somos em Deus. Você colocou que se faz importante identificar a voz do Espírito Santo, né? E eu acrescento que a gente precisa criar hábito. Eu mesmo, falo por mim, eu preciso criar hábito, porque eu percebo, né, as circunstâncias da qual eu vivo, né, dentro do meu corpo. Eu falo que meu laboratório é dentro do meu lar, né? Então eu percebo as circunstâncias acontecendo dentro do meu lar, o quanto eu também sou um agente provocador da circunstância, né? Porque às vezes a gente costuma sempre direcionar para o outro, né? Mas na verdade são áreas da nossa vida que precisa ser trazida à luz para que seja trabalhada, né? E essa aula, que apesar de eu ter faltado muitas aulas, mas eu tenho acompanhado, né, pelas mídias, pelos vídeos que foram postados no YouTube, essa aula só trouxe um nome, né, as características da defesa do nosso ego, que, como você colocou bem, nada mais é do que, né, a manifestação da nossa carne. Uhum. Agora, eu fico pensando, será que de certa forma a gente não precisa lembrar disso? Porque o ímpeto, eu não sei se há um nome para isso, né, mas o impulso, ele parece que se transpõe à racionalidade. Isso faz a gente não perceber, talvez, isso faz com que a gente pense de forma inconsciente nas atitudes que a gente toma referente a esses mecanismos do ego. Uhum. Uma coisa que você falou, né, o impulso, ele se sobrepõe à racionalidade, é totalmente certo. Porque agora voltando um pouquinho, né, hoje eu fui só teólogo aqui, né? Hoje eu sou teólogo também, né? Então hoje eu só fui teólogo. Eu não sou pastor, tá, gente? Eu não fui ordenado pastor, eu sou teólogo. Mas voltando para a parte científica, né? Existe dentro de nós, no cérebro, aquela questão de um sisteminha, que é o sistema límbico, que ele é totalmente autônomo no nosso corpo. E por que precisa ser autônomo? Para a gente respirar, para ter o nosso batimento cardíaco durante a noite, senão a gente morria, né? E a gente não fica pensando o tempo todo tem que respirar. Então é um sistema autônomo. Só que esse mesmo sistema autônomo, ele gerencia nossas emoções. Então olha que interessante, nossas emoções, elas estão a cargo de um sistema dentro do nosso cérebro que é totalmente autônomo.
Então, por isso que muitas vezes a gente fica invadido com raiva, invadido com medo. Por isso que o medo paralisa, o medo bloqueia. Porque ele não está no racional, ele está no sistema autônomo. E esses mecanismos de defesa, eles são inconscientes, e eles estão aí, nesse sistema límbico, no sistema autônomo. E é por isso que muitas vezes a gente perde a batalha. Porque é uma coisa muito automática. E quando a gente joga para a razão, né, e aí a razão pede ajuda para o Espírito Santo para controlar esses nossos pensamentos, aí a gente consegue vencer a batalha. Mas é parte nossa. Eu até no começo comentei, sempre é parte nossa. Deus é maravilhoso, gente. Deus não invade a gente. Então, assim, se a gente não permitir a atuação do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo não vai atuar. Então, se a gente não jogar para o Espírito, entendeu? O Espírito não consegue atuar. Então, uma das maiores perdas de batalha, né? Não sei se nem me expressei certo agora, mas uma das razões que a gente perde muitas batalhas é que muitas vezes a gente resolve as coisas pela força do nosso próprio braço, que é o que está escrito na Bíblia. Maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Não confia no homem, né? Na força do próprio braço. Então até nisso a gente tem que jogar para Deus o tempo todo. E aquilo que eu falei também é importante, né? Que nem a Fernanda falou. Às vezes nós temos que ser guiados pelo Espírito, inclusive para procurar a ajuda de outras pessoas. Tá bom? Eu estava pensando aqui no que a Ali falou, de trazer a luz, que eu estava pensando justamente nisso. Mas não só para batalhas, porque a gente tende também a olhar para as dificuldades, mas às vezes a gente não consegue nem olhar para o que de fato até tem, já alcançou e tem. Uhum. Então, porque eu não sei, às vezes a gente fica, não, eu quero isso, preciso disso, e vou lutar por isso, e esquece às vezes de olhar para trás também, ver o que alcançou. Então acho que essa luz também tem que ver, porque eu sempre falei assim, de que eu acho que a gente, lógico, tem que querer sempre buscar mais, cada vez mais o caráter de Cristo, conseguir alcançar, mas a gente também tem que ter a gratidão, né, de conseguir enxergar que a gente também já alcançou muita coisa que nesse tempo todo de caminhada, e às vezes a gente alcança e esquece, e continua querendo cada vez mais, não só se encher de espírito, não estou falando só de coisas físicas, concretas, financeiras, mas estou falando até espiritualmente falando, da onde a gente saiu e onde a gente está, e claro, onde a gente vai chegar, mas tendo essa consciência, porque eu vejo também muita ingratidão, até minha mesmo, também, de não conseguir colocar luz nisso, sabe? Uhum. Só olhar, é o copo cheio e o copo vazio. Eu acho que você botou até um vídeo desse Botei esses dias. No meu lá canal, no seu canal do YouTube. Eu acho que eu até comentei isso, acho que de como você, o copo que está pela metade, né? Como é que você enxerga esse copo? Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Depende da forma também como você enxerga isso, né? É verdade. E isso é importante, porque senão te traz uma insatisfação que não cessa, não tem fim, é um buraco sem fim se você também não consegue agradecer. É verdade. Eu concordo com você, Fernanda. Isso que você falou me faz lembrar de um versículo lá em Lamentações que diz assim, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uhum. Até complementando a palavra da Fernanda, eu ontem estava ouvindo uma mensagem de um pastor, não me recordo qual, porque agora nesse período da pandemia eu coloco algumas mensagens para ficar ouvindo, já desisti de ver repórter, etc. Mas assim, voltando aqui ao assunto, e o pastor estava comentando, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quer dizer, todas as ações de Jesus na Terra, muitas coisas ele nem precisaria fazer, né? Como, por exemplo, ser batizado e outras coisas mais, porque ele é santo, ele é Deus, mas ele faz para nos deixar um exemplo. E uma coisa que ele estava comentando, ele falou, gente, a gente não sabe o poder da gratidão, o poder do louvor. Quer dizer, naquela situação que Jesus estava ali para alimentar aquela multidão, que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos,
a primeira coisa que ele fez, ele mandou reunir todo mundo, senta todo mundo e tal, e vamos agradecer. Aí ele estava falando, olha só que interessante, quando a gente agradece, o poder de Deus se manifesta. Quando a gente agradece, a gente está dizendo, Deus, obrigado por tudo que o Senhor me deu, obrigado pela minha casa, pela minha família, obrigado pela minha saúde, obrigado pelo ar que eu respiro. Ele estava comentando, por exemplo, você vai fazer uma viagem de avião, se o avião não estiver pressurizado a tanto e tal, você morre. Se você for fazer um mergulho, vai para baixo da terra, se você não tiver oxigênio, você também morre. Quer dizer, nós estamos todos os dias sendo abastecidos, esse oxigênio que nós estamos respirando agora, Deus nos dá na quantidade certa, nos mínimos detalhes. Então, quando a gente aprende isso, ele falou, olha, e agradecer não é agradecer quando tudo está bom, é agradecer em todo o tempo, é o que Deus ensina, é para a gente agradecer em todos os momentos. Então ele falou, olha, quando você estiver passando por uma dificuldade, um problema e tal, começa a agradecer, começa a louvar, e Deus já está se movendo. Então, assim, os 5 pães e 2 peixinhos, primeiro ele agradeceu o Pai. Pai, obrigado por esse alimento e tal. E depois do agradecimento é que o milagre aconteceu. Então ele falou, na nossa vida, a gente sempre primeiro agradece, a gente profetiza e depois é que vem a gente vê o milagre, a concretização do milagre. É verdade. Até nesse vídeo que a Fernanda colocou, né, Derlínia, eu coloco lá, é o escritor famoso o nome do vídeo, né? E eu coloco assim, ó, que não é a felicidade que nos torna grato, mas a gratidão que nos torna felizes. E ser grato por pequenas coisas na nossa vida é que realmente vai trazer felicidade na nossa vida. Né? Alguém mais? A Marcelina, acho que queria falar. Você quer falar, Marcelina? Sim. Fala aí. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria falar a respeito desse ponto, né, que eu coloquei sobre a identidade. Eu peguei essa mensagem e a gente precisa saber quem nós somos em Deus. Por que quem nós somos em Deus? Porque quando chega algo na nossa vida, alguma diversidade, aquilo ali chega com propósito, né? Deus, ele sempre tem propósito em todas as coisas. Qual que é o nosso propósito de estarmos aqui hoje, né? Esses dias todos, está acabando, hoje é o último dia de nós estarmos assistindo essas aulas. Qual que é o propósito? Será que nós pensamos nisso? Né? O propósito é o quê? É nós aprendermos. Mas será que é só aprender? Não, é pôr em prática. Então, muitas das vezes, eu falo nós, incluindo todos nós, porque nós não colocamos em prática. Nós assistimos uma pregação, o Senhor fala conosco, mas nós não colocamos aquilo em prática. Nós aprendemos a todo tempo, com todas as coisas que nos acontecem, nós não colocamos aquilo em prática. Então, nós precisamos olhar um pouco para nós, as nossas emoções, cuidar das nossas emoções. Né? A gente tem exemplos gigantescos na Bíblia. Né? A gente vê Jonas, ele foi uma pessoa totalmente sensível, melancólico. Né? Jonas, ele tentou se esconder daquilo que Deus tinha para ele. E quantas das vezes nós nos escondemos daquilo que Deus tem para nós? E tudo que vem na nossa vida, além de trazer um propósito, também traz para nos fortalecer. Como que eu vou dar testemunho de uma cura se eu passei por uma enfermidade e não fui curada? Eu fui frustrada. Por que eu fui frustrada? Né? Um exemplo aqui. Porque eu não acreditei que eu poderia ser curada. Eu não acreditei que Deus cura. Que Ele tem a cura para nós. Então, assim, a gente passa por coisas e a gente sofre porque a gente não conhece a nossa identidade em Deus. É verdade. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E sendo filho, nós temos herança. E eu vejo todo esse ensinamento que nós estamos recebendo aqui, né? Um ensinamento que poderia até ter sido cobrado, ele não foi, né? Mas é o quê? É uma gratidão? É uma gratidão. Como que eu sou grato por esse ensinamento? Colocando em prática. Né? Completando aí a fala da Alia, não é só dizer eu sou grata, é colocar em prática. O Senhor vê gratidão quando eu coloco em prática. Amém. Aonde gratidão nessa parte da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, quando ele foi distribuído, foi doado, foi se dado, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Amém. Então o Senhor, ele quer de nós isso, é a prática.
é que nós colocamos tudo em prática. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós escutamos e engavetamos. Nós escutamos e engavetamos. Aí quando vem a adversidade, você não sabe lidar com aquilo ali, sendo que você já aprendeu como lidar com aquilo ali. Está sem as ferramentas, né? Chegar até nós, o Senhor já nos ensinou de alguma maneira. Está sem as ferramentas, né, Marcelina? É verdade. Muito boa a tua contribuição. Obrigado, Marcelina. Muito boa. É isso que eu queria deixar para vocês. Ótimo. Pronto, falei. Pronto, falou. Eu reconheço que eu sou filha de Deus, entendendo a minha identidade, e até acrescento filha de Deus, muitas vezes rebelde, entendendo agora, depois dessa palestra, que o gatilho autônomo muitas vezes prevalece, quando identifico meus mecanismos, né? E manifesto sim, todo dia essa gratidão por Deus me mostrar o quão eu preciso de mudança. Agradeço por cada chance que Ele me dá para pôr em prática as mudanças que precisam ser feitas na minha vida, que senão só se conhecer em Deus não resolve não. É verdade. É a opinião minha. Mas é isso, gente. Tá dando o nosso horário aqui, ó. Muito legal essa turma. Foi uma turma super legal. Amei vocês. Gostei de cada um de vocês. Tá muito legal. E talvez algumas a gente se encontre em agosto de novo, né? Mas os vídeos vão ficar disponíveis. Tá tudo disponível lá no canal. E vai ficar lá, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, que esse momento, Pai, seja conforme a Marcelina colocou, Pai. Que não seja um momento que mais um ensino foi falado e mais um ensino que não vai ser colocado em prática em nossas vidas, ó Deus. Mas que a gente possa, Pai, pela ajuda do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos ajuda, Deus. É só o Espírito Santo que nos ajuda, Pai, a entendermos, Deus, quais são os mecanismos de defesa que estamos usando. Onde a nossa carne tem se levantado, e onde nossa carne tem se prevalecido na nossa vida, Pai. Pai, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a entender quais são os locais da nossa alma que nós temos que jogar à luz do Senhor. Deus, e que Teu Espírito Santo nos guie, Pai. Nos guie mesmo, Deus, a procurar, se precisar procurar um pastor, um profissional, Deus, um médico, que o Seu Espírito Santo nos guie, Deus, na busca, nessa jornada, Deus, que nós temos de reconstrução da nossa alma. Fica conosco, Pai, nos dá um abençoado domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém.